E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente com Baki Garden Yuenchi, parque de diversões, que por sinal é meio que uma prequel de Baki aí, né? Ele é uma das obras que une todos os universos de Baki, pega tudo que já foi trabalhado e colocado juntos, inclusive conta a história de como se formou toda a treta até chegar em Baki e Baki ali assumiu o posto de um dos mais fortes do mundo, né? Mas enfim, vamos falar desse novo episódio, que é o capítulo 19, que tá muito interessante. Dê uma olhada em algumas coisas, quero comentar com vocês aqui e vocês vão curtir demais, porque esse capítulo promete mostrar muitas coisas sobre como foi que surgiu o Yuenchi. E é isso que o capítulo começa exatamente onde estávamos, né? Que era o Kuga ali escutando a história de Mumon Katsuragi. Inclusive, Mumon conta toda a informação, fala sobre Yanagi, e a gente vai vendo agora que na próxima página ele comenta mais sobre isso, sobre quem era Yanagi, quem era esse cara, ele estava procurando por ele, sobre esse cara, sobre esse tal de Yuenchi que ele poderia estar, e ali o próprio Mumon é surpreendido, né, porque o Kuga sim conhece o Yuenchi, conhece sobre tudo isso, e aí mais e mais o Mumon fica interessado e o Kuga vai contando sobre o parque de diversões específico onde rolam as tretas. Mais pra frente vemos que o Mumon ele já vai ficando ali bem ansioso, querendo saber mais ainda sobre o parque de diversões. O próprio Kuga interroga ele porque ele deveria, né, dar ali essa informação, e o Mumon continua a pressionar, onde aquilo deixa o Kuga furioso com a situação. E é aí que vemos que o Mumon acaba se tocando, que ele estava sendo um pouco arrogante, e aí se acalma e começa novamente a falar sobre a situação e tudo que estava ocorrendo e deixar as coisas mais calmas. E é aí que o Kuga se relaxa, começa a conversar com ele, dá informações para ele e tudo volta à tranquilidade. Você vai pressionar o cara, né? Se o cara não quiser contar, não vai, já era. Mas enfim, o fato é que a gente vê que o Kuga começa a ficar bem empolgado, né? E como sempre, abre aquele sorriso e a gente vê aquela aura negra, né? Terrível, aquela escuridão, aquelas trevas que o envolve. É muito interessante como o Kuga ele é tenebroso, né? Ele é bem bizonho nessa questão de tudo envolver ele ser relacionado às trevas. E é aí que ele começa a contar uma história. E é aí que nessa história se é voltado para 1886, onde vemos várias pessoas, aliás, artistas marciais lutando, muitas coisas acontecendo. E, inclusive isso faz sentido, tá? Quem não leu Shingaroden, tem um mangá chamado Shingaroden que conta muitas coisas da era antiga, tá? Bem atrás, que tem descendente de Tamba Bunshishi lá. Mas enfim, o fato é que vemos ali vários lutadores se reunindo para lutar, mostrar suas habilidades, vários deles vão se juntando, várias lutas vão acontecendo, e se é falado até mesmo na Grande Guerra, né, que muitos foram presos e usava-se de artes marciais e tal. E é aí que o tempo passa e vemos ali alguns artistas, né, alguns lutadores, onde um desses em questão é o que tá como líder ali, tá na frente de todos, onde nós somos apresentados ao Hagio Ginharu, personagem esse novo que nunca vemos na história aí do universo de Baki. E esse cara ele é extremamente poderoso, né? Tem ali vários de seus discípulos, né? Ali caras que estão aprendendo com ele, ele é um mestre de arte marcial, pelo que dá a entender. E vemos que ele vai comentando sobre as lutas, sobre os guerreiros que tem ali, inclusive se fala, pelo que dá a entender, algumas vitórias e derrotas que aconteceram em torno de toda a sua estadia como mestre, essas coisas. Um dos outros personagens ali começa a gritar, dizendo que pode se superar, pode ser maior que tudo. Outros até mesmo se emocionam com a situação onde chegaram. E aí vemos que o tempo vai passando até que se é mencionado um cara que está derrotando geral, que está botando pressão em todo mundo, ferrando todo mundo. E isso chama a atenção do Hagio. E Hagio até mesmo pensa em fazer alguma coisa, pelo menos investigar sobre isso.
E é nesse momento que vemos que ele, durante a noite, ele sai andando nessa cidade e aí percebe que alguém está o olhando e esse alguém já se prepara para atacá-lo. Mas o que acontece é que na verdade esse alguém estava atacando um policial. E aí ele encontra e quando olha para essa pessoa já começa a atacá-lo, indo com tudo para acertar ele. Sim, o interessante disso tudo é que o embate começa e esse homem que parecia ser um dos mais fortes, que estava ferrando com todo mundo, não era só um dos mais fortes, era páreo para o mestre. A gente vê que ele chama ele para a luta, né, para o embate, e uma forma interessante é que o cara jogava sujo. E ele literalmente pegou terra ali para jogar na cara do seu oponente e tentar ferrá-lo. E assim consegue até mesmo sobrepujar o artista marcial ali, que fica preso nele, mas rapidamente as coisas começam a ser bem finalizadas, né? Onde o cara começa a ser espancado, destruído, ter seu rosto completamente dilacerado por várias e várias vezes que o cara vai atacando, né, socando ele. E aí no meio disso tudo, usando ali um golpe bem efetivo, ele ataca, no caso, parte de sua garganta, arrancando-a e literalmente eu acho que matando o cara. Eu acho que não teve como o cara sobreviver, já que o cara cai e a gente vê que quando ele cai, né, o seu pescoço meio que desloca assim, ele se acaba todinho e é um negócio bem feio que acontece ali. O outro se levanta, é vitorioso e no meio dessa vitória alguém estava assistindo. Esse alguém se aproxima e vê que o outro tinha pisado na cabeça do cara e terminado o serviço, né? Matado de fato, onde ali vemos que ele começa até a sorrir, né? Porque achou interessante fazer aquilo, começou a desdenhar e o outro se aproxima. Vai chegando cada vez mais perto, analisa, começa a comentar sobre o que ele fez, a habilidade dele e começa a o convidar para ir para outro local. Local esse onde ele podia usar tudo que ele quisesse, podia lutar da forma que ele quisesse. Seria um lugar especial, ou seja, mesmo até mesmo um lutador dele, né? Um especial dele. E aí que vemos que o tempo passa e lá estava o mestre lutando novamente, entrando com tudo numa luta desenfreada com outro cara. Luta essa tão insana que fazia ali aquele mestre novo dele ficar muito feliz com os resultados. E cada vez mais dinheiro entrava para ele. Ele estava enriquecendo muito, porque vários artistas marciais iam se aproximando, iam se juntando e pagando para participar daquele espécie de torneio, né? Onde até mesmo vemos um momento onde está ali o cara sentado assistindo os dois lutarem, se degladiando, né? Se matando naquela situação. Até que chega um momento que tá lá o cara morto, ficou mais uma vez o mestre vivo e agora o seu novo senhorio novo ali começa a bater palmas e brincar com a situação, curtir a situação, até que esse lutador que estava todo arrancado, com os pedaços arrancados, todo ferido, estava ali ainda sorrindo enquanto estava sofrendo bastante e mais pessoas chegavam, se aproximavam para lutar. Tudo com o intuito de se provar ser mais forte, de se provar ser o melhor nas suas artes marciais. E é aí que vamos para os tempos atuais e vemos a cidade, né? Tóquio, toda iluminada, bonita. E nesse tempo atual, vemos ali quem lutando? O próprio Kuga lutando com alguém esse que não conhecemos ainda, mas nesse momento nos é falado que então chegou a era do Yuanshi, chegou a era do parque de diversões, que seria o novo palco para a mesma luta, a mesma guerra, a mesma situação que acontecia entre os grandes lutadores ali no submundo das lutas desde 1886. Então é meio que um rival aí do Korakuen de Tokugawa. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui e muito interessante, eu gostei pra caramba do que eu vi aqui. Obviamente que Yuanshi, ele é bem mais recente, né? A criação desse parque de diversões, onde tem a luta já até a morte, onde o cara tem que matar para poder resolver a luta, né? Para ter a solução da luta em si. É uma coisa que é bem mais pesada, bem mais hardcore, bem mais intensa, mas mesmo assim ela é nova, ela não é tão velha como o Korakuen. Korakuen de Tokugawa, da família Tokugawa, é bem antiga, 300 anos praticamente que tem de existência. É meio que um rival, sabe, deles. Você tem um lado do submundo que é só para as lutas clandestinas de artes marciais, mas
vamos tendo algumas regrinhas, tentando manter ali uma cordialidade. E tem o outro lado que é Yuanche, que literalmente a galera se mata, a galera literalmente tem que lutar pela sobrevivência, porque o bagulho é louco mesmo, os caras toram a cabeça do outro, espremendo, só golpe fatal, inclusive valendo dinheiro. Então é Mortal Kombat literalmente. Gostei pra caramba do que eu vi da história. A história desse Hagio, sei lá como é que chama, um Genharo aí, foi bem interessante. Ele foi um dos primeiros, né? Começou a lutar e fez um cara que era um dos anfitriões ali ficar rico pra caramba e dar início a tudo isso. E eu achei bem legal como foi construída a história. E no final mostrando o Kuga, né, lutando com alguém. Será que vai ter uma luta do Kuga versus outra pessoa? Seria muito bom ver a gente ver o Kuga lutando com outras pessoas e mais coisas sobre o Kuga, que eu gosto muito desse personagem. Mas enfim, vamos ficar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!